Nós estamos com muitos novos seguidores, muita gente nova por aqui. Então eu decidi gravar esse vídeo. Vai ficar no destaque. Comece por aqui, para que os novos seguidores entendam o que é esse perfil, o que é esse território aqui. Eu me chamo Gleice Alene, sou terapeuta cristã, e eu vou começar contando para vocês do começo, para vocês entenderem todo o contexto. A minha história é uma história de superação, como de todos os brasileiros. Todos os brasileiros, eu acho que se contassem um filme, daria um filme drama muito bom. Mas acontece que tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de superação. E como eu consegui sair do lado de lá, eu decidi fazer esse perfil para ajudar pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa que eu passei. E quando Deus me deu esse projeto, eu pedi para o Senhor que não me desse alguma coisa que fosse especificamente para a dificuldade, para a dor que eu enfrentei. Que fosse algo que desse para as pessoas aplicarem na vida, como um modo geral, seja relacionamento financeiro, crise de identidade, qualquer coisa. Então, o Senhor me mostrou o que Ele tinha me dado, o que Ele tinha feito comigo para que eu conseguisse superar essa dificuldade. E o que é? Isso se resume a um despertar de consciência. É você literalmente entender quem você é, quem Deus te fez, quem Deus te criou, porque lá em Salmo 139, verso 16, diz que quando a gente ainda era informe no ventre da nossa mãe, Deus já tinha todos os nossos dias escritos. E o que eu falo aqui é que esses dias é onde está a sua abundância, é onde está a sua prosperidade, é onde está a sua felicidade, a paz que excede todo entendimento. O que acontece com as pessoas hoje em dia é que elas não querem viver a história que Deus escreveu, elas querem viver as histórias que elas julgam ser boa para elas. E aí, aqui a gente fazendo um paralelo com a história da Bíblia, o povo de Israel, eles tinham 12 tribos. Uma dessas tribos era composta por duas metades. Quando eles estavam chegando na Terra Prometida, duas tribos e meia, duas tribos e uma dessas metades, viram um campo antes de chegar na Terra Prometida. Porque a Terra Prometida era depois do Rio Jordão. Então, antes do Rio Jordão, eles olharam o campo e viram pastos e viu que ia ser muito bom para eles, porque eles eram criadores de gado. E eles falaram para Moisés: Moisés, a gente decidiu que vai ser melhor para a gente ficar aqui. Nós não queremos ir para a Terra Prometida. Essa terra aqui vai ser melhor para nós. E assim, Israel ficou dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Acontece que toda vez que Israel era atacado, eles eram atacados pela menor parte. E por causa disso, não tem história. Uma hora esse reino das duas tribos e meia deixou de existir. E aí você pensa, se eles tivessem seguido os planos de Deus, se eles tivessem ido para a Terra Prometida, eles estariam aí até hoje. Então, isso acontece com a gente, sabe? A gente acha, a gente olha para alguma situação, a gente olha para algum objetivo, a gente olha para alguma meta e a gente fala: Deus, eu quero isso daqui. E o mais curioso é que Deus, hora nenhuma, Deus falou: não, vocês não vão. Deus não bateu o pé, Deus não repreendeu, Deus não brigou, nada. Deus só concordou. Deus aceitou. É o que você quer? Ok, faça. E hoje também. É isso que você quer fazer? Faça. Mas isso vai nos afastando cada vez mais do plano de Deus, dessa história que Deus escreveu. E eu digo que nós temos a nossa versão original, que é essa história que Deus escreveu para nós. Mas aí nós temos diversas outras camadas que acabam sufocando essa sua versão original, quem você é de verdade, quem Deus te criou para ser. E o meu projeto, o meu livro, os meus workshops, é um convite para um despertar de consciência, para você voltar para a sua essência, você voltar para a sua versão original, voltar a viver a história que ele escreveu para você. E você faz isso praticando Romanos capítulo 12, tendo uma transformação de mente, tendo uma mudança de mente, você entendendo que a sua mente quer te manter preso e hipnotizado pelas coisas desse mundo, sabe? Pelas coisas terrenas, dinheiro e não sei o que, e tudo isso. Só que você não entende que quando você vive a história que Deus tem para você, você tem abundância, você tem prosperidade, você tem felicidade. Então você fica procurando essas coisas fora, sendo que na verdade tudo isso está dentro, isso já está em você. Essa história que Deus escreveu para você já está aí dentro, já está com você. Então você está procurando fora um relacionamento saudável fora, você está procurando abundância, prosperidade financeira fora, quando na verdade você tem que olhar para dentro.
Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Você precisa olhar para dentro, voltar para si. E então eu comecei a estudar mais sobre isso, sabe? A pesquisar. E Deus também foi trazendo conhecimentos para mim. E eu fui entendendo muito sobre física quântica, sobre a psicanálise. E eu aprendi que nós temos um filtro, sabe? Um filtro da percepção. Esse filtro da percepção me faz perceber você não como você é de verdade, mas de acordo com o meu filtro. O que faz o meu filtro? O que faz a minha lente, a minha percepção? As minhas experiências, o meu passado, os meus traumas, os meus bloqueios, tudo isso forma a minha lente, tudo isso forma a minha percepção e é com isso que eu enxergo você. É com isso que eu enxergo os fatos, os acontecimentos. Talvez aquele acontecimento que teve na sua infância, que te traumatizou, foi só uma percepção que você teve sobre o momento. E não o ato em si, o acontecimento em si. Somente uma percepção que você teve, por causa dos seus filtros. E aí eu pensei, já que eu não me relaciono com você, com quem você é de verdade, por causa das minhas percepções, será que isso não acontece com Deus também? E eu comecei a estudar sobre isso e a colocar diante de Deus as minhas percepções, sabe? Isso como se uma venda tivesse saído dos meus olhos. E eu comecei a entender que eu não estava me relacionando com Deus com quem Ele era de verdade. Eu me relacionava com Deus de acordo com a minha percepção. E aí eu faço uma analogia bem interessante. Imagina uma criança e aí o pai dela vem e entrega a parte de um ser humano. E aí aqui a gente vai, essa criança, ela tem como objetivo montar um ser. Cabeça, braços, pernas. E aí vem o pai, entrega, fala, filho, olha, ele entrega um braço, por exemplo. Ele fala, isso daqui é Deus. Aí vem a mãe e fala, filho, isso daqui é Deus. Entrega uma outra parte de um corpo. Aí vem a escola, isso daqui é Deus. Aí vem a igreja, isso daqui é Deus. Vai chegar uma hora que ela vai conseguir montar um ser com diversas partes, um pedaço daqui, outro dali, e aquilo ali ela vai chamar de Deus. E é com isso que as pessoas se relacionam, com essa montagem que foi as percepções dela, porque as nossas percepções também são moldadas de acordo com o meio em que a gente convive. Então, o que acontece é que as pessoas não estão se relacionando com Deus de verdade. Elas se relacionam com uma percepção que elas têm sobre Deus. E aí vem traumas, vem crenças, vem bloqueios, tudo isso que são barreiras, véu, camadas, que afasta as pessoas de Deus. E eu percebi que quando eu falava sobre volta para a sua versão original, a sua versão original está em Deus, as pessoas sempre tentavam voltar, não para Deus de verdade, elas tentavam voltar para uma percepção sobre Deus. E sempre que você não se volta para Deus de verdade, e sempre a sua percepção sobre Ele, você se frustra. Você fica se perguntando por que que o meu casamento não deu certo, por que que aquela sociedade não deu certo, e aí você fica indignado porque Deus não cuidou de você, Deus não te livrou, Deus fez isso, Deus permitiu, e sempre uma frustração, uma expectativa que você tem sobre um Deus que não é real, é um Deus do seu ego, é o seu próprio Deus, aquele, isso, que você chama de Deus e você ainda diz que é o mesmo Deus da Bíblia, você fala que é o Deus da Bíblia, mas não é, esse é só o seu Deus, o Deus que a sua mente criou. Então eu comecei a falar sobre isso. Você precisa entender que nós temos essa percepção e você precisa intencionalmente buscar Deus de verdade. Luiz, como é que eu largo esse Deus de percepção e encontro Deus de verdade? Com intencionalidade. Você precisa ser intencional. E aqui vem uma coisa muito importante. Você não pode ignorar que Deus fez você em 3 dimensões: espírito, mente e corpo. E quando você começa a buscar Deus de verdade, automaticamente ele vem trazendo para você coisas que precisam ser tratadas na sua mente. Ele começa a trazer questões que precisam ser resolvidas. Ele começa a trazer cura emocional, cura para sua mente, para sua alma. E junto com isso, ele também vem trazendo para você o cuidado com o corpo. Alimentação, sono, atividade física. Por isso, meu projeto é EMC, Espírito, Mente e Corpo. Não tem como você servir a Deus, oferecer a Deus um culto racional se você não estiver de espírito, de alma e de corpo. Em resumo, resumindo tudo que eu falei para você aqui, o que eu estou te falando é que você precisa voltar para a sua versão original. Tudo que você procura fora, que você está procurando, relacionamento saudável, casamento melhor, vida financeira melhor,
saúde, prosperidade, paz, abundância, tudo isso que você está procurando fora. Você vai encontrar quando você voltar para a sua versão original. Aqui tem a paz que excede todo entendimento, na sua versão original, naquela que Deus te criou para ser. Só que você não consegue voltar para a sua versão original, que está em Deus, se toda vez que você vai voltar para Deus, você volta para a sua percepção sobre Deus e não para Deus de verdade. Quando você fala para Deus, fala, Senhor, eu quero te encontrar de verdade, e eu coloco diante do Senhor, coloco aos pés da cruz todas as minhas percepções. Quero conhecer o Senhor, quem o Senhor realmente é. E aí você coloca os seus filtros, as suas lentes aos pés da cruz. Nisso, o Senhor vem trazendo coisas que precisam ser tratadas dentro de você. Ele vem tratando essas lentes, ele vem tratando esses filtros. Quando você falar isso, entregar para Deus as suas percepções, você se prepare. Se prepare, porque Deus vai começar a tratar feridas, vai começar a trazer cura para sua alma. E isso é uma coisa desconfortável. Por isso que Jesus sempre perguntava para as pessoas: você quer ficar são? Quando Jesus ia curar, Jesus perguntava: você quer isso? Porque é um processo que não é fácil você passar pelo processo de cura, pelo processo de libertação, de liberação. Não é um processo fácil, mas é isso que vai trazer cura para sua alma. É nisso que você vai chegando mais perto de Deus e você vai encontrando a sua versão original. Muitas pessoas perguntam sobre o propósito. Eu quero encontrar meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito de vida nessa terra, nesse mundo, não sei. E as pessoas ficam perdidas procurando fora. Você vai encontrar o seu propósito de vida o dia que você estiver na sua versão original. Porque quanto mais perto de Deus, mais claro e mais evidente é o seu propósito de vida. Isso traz uma satisfação para o ser humano enorme. E traz abundância, e traz prosperidade, e traz paz e felicidade. Eu escrevi um livro, o nome do livro é Versões, que fala exatamente sobre isso. Ele está bem detalhado, está explicadinho sobre tudo isso que eu falo. O livro você encontra no link que está no meu perfil. Lá você também vai encontrar 2 outros livros, Reflexione, são outros livros de autoria minha também, para você sair da caixinha, da bolha e começar a pensar por si, pensar por conta própria. São livros provocativos que te força, que te provoca a pensar, a raciocinar sobre a palavra de Deus e sobre filosofias do mundo. Esses 2 livros você encontra lá no link. Eu também faço workshops, faço mentorias em grupo. Onde é que entra o meu trabalho nisso tudo? Qual que é a minha ajuda nisso tudo? Lembra que eu te falei que quando você entrega para Deus as suas percepções, ele vai vir tratando e vai vir curando? É nisso que entra o meu trabalho como terapeuta e é nisso que entra os meus workshops. E é nisso que entra também as minhas mentorias. É nesse processo de cura para que você chegue até Deus, para que você chegue até a sua vida, a história de vida que Deus escreveu para você. E não só workshops, livros, eu tenho esse perfil aqui também, com a ideia de compartilhar esse assunto com o máximo de pessoas possíveis. Faço lives, faço séries de aula gratuita também, tudo para que as pessoas possam ter esse despertar de consciência, sabe? Essa intencionalidade. Nós estamos muito no automático e o automático nos leva para longe de Deus. O automático nos afasta de Deus. A gente precisa ter intencionalidade, consciência e voltar para a nossa versão original, voltar para a nossa origem. Então, você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E é sobre isso que nós falamos aqui, e é sobre isso o meu trabalho, e é nisso que eu ajudo você. Lá no nosso perfil, nós temos todos os links necessários, você pode chamar pelo direct. E eu estou muito feliz que você esteja aqui, mesmo, de verdade. Eu espero que eu consiga transbordar na sua vida através desse perfil e através dos meus trabalhos. Aqui eu falei muito superficialmente, é um assunto muito mais profundo. Nós temos um grupo de espera para o próximo workshop, e cada workshop a gente fala sobre um tema específico. O último workshop mesmo que nós tivemos, nós falamos sobre perdão. O próximo nós vamos falar sobre saúde espiritual, emocional e física. Entra agora lá no perfil, no link que está no meu perfil, e já participe do nosso grupo de espera e tenha a sua vida transformada. Encontre no lugar certo aquilo que você está procurando fora. Eu vou te ajudar com isso, tá bom?